Então, a continuação da resolução do exercício 4 da ficha de trabalho 4 dedicado aos vetores, translações e isometrias. Vamos então para a terceira linha deste exercício. O ponto C é a imagem do ponto F na translação associada a que vetor? Portanto, para o ponto C ser a imagem do ponto F, quer dizer que deslocamos o ponto F para o ponto C. E, portanto, isto basicamente é o vetor FC. Portanto, o ponto C é a imagem do ponto F através da translação associada ao vetor FC. 4.4. Qual é o ponto cuja imagem por T, translação associada ao vetor HI, é o ponto E? Portanto, a translação associada ao vetor HI, escolher aqui uma cor que talvez se veja. Já temos aqui o vetor HI, ok? Aplicando ao ponto E. Ora, aplicando ao ponto E... que resulte no ponto E. Portanto, é tentar ver, andar com este vetor ao contrário, né? Portanto, seria, por exemplo, ir buscar o simétrico deste vetor. Mas claro está, nós conseguimos ver que trata-se, portanto, do ponto G. Portanto, trata-se do ponto G. O ponto G é aquele cuja imagem pela translação associada ao vetor HI é o ponto E. No fundo, podíamos ter ido buscar o simétrico do vetor HI, porque nós queremos ao contrário, não queremos um ponto cuja imagem, não queremos saber qual é a imagem de um determinado ponto, queremos saber qual é o ponto cuja imagem é ponto E. A situação ao contrário, portanto, podíamos ter ido pelo vetor simétrico e chegávamos lá rapidamente ao ponto G. Ora, prosseguir então mais uma vez com a resolução deste exercício. Temos então mais 13 alíneas, sendo que a última ainda se divide em mais 5 subalíneas. Queremos agora a imagem do ponto H por meio da translação associada ao vetor AB mais BF. Tratando então primeiro desta soma destes vetores, podemos fazer, por exemplo, aqui HB mais BF, portanto as duas do meio são iguais e resulta no vetor HF. Ora, portanto, o vetor HF transforma o ponto H no vetor F. Portanto, qual é a imagem do ponto H por meio desta translação? É a imagem do ponto H é o ponto F. Vamos lá, então, 4.6. Qual é a imagem do ponto I pela composta destas duas translações? Portanto, podemos fazer este vetor mais CE, ou conforme estamos habituados a fazer, podemos fazer CE mais IC. E tal, as duas do meio não são iguais. Não tem problema nenhum, porque nós aplicamos a propriedade comutativa, aquela que nos possibilita, dentro da adição de vetores, trocar a ordem das parcelas, da ordem dos próprios vetores, ficamos com IC mais CE. Ora, IC mais CE, as duas do meio são iguais e, portanto, fica-nos I, o vetor IE. Qual é a imagem, então, do ponto I pelo vetor IE? O vetor IE transforma o I no ponto E, portanto, a imagem... Vamos pôr isto tão junto. A imagem do ponto I